Nosso objetivo hoje é falar de Bitcoin, pegando aquela pessoa que nunca ouviu falar nessa criptomoeda, na verdade ela nem sabe o que é uma criptomoeda. Pensando nesse leigo, como é que vocês poderiam definir de uma maneira simples o que é o Bitcoin? Que até o Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, que comprou $1,5 bilhão de Bitcoin, que hoje já estão falando perto de 5 bilhões. Provavelmente incentivou a Tesla a fazer o mesmo, Foi bem, de certa forma. Como a Malu disse, o nosso objetivo hoje é falar de Bitcoin, pegando aquela pessoa que nunca ouviu falar nessa criptomoeda, na verdade ela nem sabe o que é uma criptomoeda. Pensando nesse leigo, como é que vocês poderiam definir de uma maneira simples o que é o Bitcoin? É uma moeda que ela não tem uma autoridade central que a emite e que ela tem uma quantidade finita em existência, que vai existir para sempre, só existirão 21 milhões dessa moeda. E o que é interessante nela é que ela já existe globalmente por natureza, então porque ela é a moeda nativa da internet e ninguém consegue censurar essa moeda. Ela é uma moeda que não há quem possa reverter uma transação uma vez ela feita, não há quem possa impedir uma transação de acontecer, não há quem possa forçar que uma transação aconteça sem o consentimento do proprietário daquela moeda. E isso nasceu como um projeto sem valor algum, né? Um experimento num grupo de criptógrafos e nerds, e por muito tempo ela não teve nenhum valor, até que um dia alguém começou a querer um pouco daquilo em troca de mercadoria. Foi a famosa transação das pizzas, né? O Pizza Day, né? Que até hoje é comemorado como Pizza Day, em que alguém deu 2 pizzas recebendo em troca 10 mil bitcoins, que hoje são eu alguns gosto muito bilhões de de reais. quando fala assim, 10 mil bitcoins como se fosse nada, Isso né? foi- E não era na não época, era né? nada. Isso foi em maio de 2010, né? Foi uma pizza cara pra época, né? Não, naquela época 10 mil Bitcoins compraram 2 pizzas, hoje comprariam todas as pizzarias do Brasil. Ou Acho que mais. dá pra levar algumas lojas que vendem lasanha ainda, ó. Pega pizza e a Não, lasanha. quanto vale Não, pegando hoje pelo um valor bitcoin? de hoje, E é quanto? que o Bitcoin é muito volátil, Muito mas volátil. apenas para quem tá vendo esse episódio, e também é descentralizado, como o Jonatas falou, então não tem um preço base, né? Há vários, mas nesse momento estaria em torno de 337 mil reais. Um bitcoin. Um Bitcoin. Então faça isso vezes 10 mil e você vê o preço que foi pago naquela pizza naquela época, que foi Quase 4 bilhões de exorbitante, reais, né? né? Pois é, muito grande. Mas como é que surgiu esse negócio? Porque foi criado, é descentralizado, não tem um banco central por trás, e isso provoca até muita dúvida nas pessoas, porque desde sempre, entre aspas, a gente entende o dinheiro como sendo algo emitido por uma autoridade central, por um governante. Você pega as moedas dos romanos, tinha lá o rosto do imperador. As de Alexandre também, ele emitia, né? A autoridade central que garantia que aquilo era moeda. Que no Brasil nós temos o real, o governo emite. Aí de repente alguém cria uma moeda e aquilo passa a ter valor. É porque esse cara era famoso? Como é que ele conseguiu a confiança das pessoas? Quem que era esse cara, inclusive? Eu acho que até é um pouco da primeira pergunta também, explicando o que é o Bitcoin, né? Acho que uma definição boa, até comparando com a gente leu essa frase de novo hoje, né? A do Hayek lá de 1984, né? Ele falando que a gente só teria dinheiro são quando a gente tirasse ele das mãos do governo, né? E o que os Satoshis, né, conseguiram resolver foi Os esse problema, satoshis né? eram os caras lá, né? Era um cara. Ninguém sabe se ninguém é uma sabe. pessoa. Eu nunca vi o Satoshi e o Bruno Perini na mesma sala, então eu não... Você nunca viu o Batman e eu na mesma sala também, então. Mas esse cara que criou, ninguém sabe quem era. Satoshi Nakamoto, que é o Isso. codinome que ele usava. E ele tá vivo hoje. O que ele ganhou fazendo isso? Já vi especulações de que ele está vivo, porque teve uma transação um tempo atrás de uma carteira dele, e que ele seria hoje um dos homens mais ricos do mundo devido aos bitcoins que ele acumulou nesse período inicial, não é? Pela análise forense dos dados do blockchain, porque todas as transações que já aconteceram, elas estão públicas, escritas num livro que qualquer um pode observar. Uhum. Né? Então, essas primeiras transações que aconteceram, dá para identificar a marca d'água, vamos dizer assim, das transações que foram do Satoshi, dos bitcoins que ele minerou. Porque ele usava um certo equipamento, a transação dele era produzida com uma certa variação. Então, estima-se que ele tenha 1 milhão de bitcoins, quem quer que ele seja, se ele Aí, ó, estiver 10 vivo, mil, né? melhorou agora, tá vendo? Agora nós estamos falando... Se 10 mil bitcoins eram quase 4 bilhões de reais, então ele tem 1 milhão de bitcoins? 1 milhão de bitcoins. Isso dá Ele é o uma quê? das pessoas mais ricas do 400 mundo já. bilhões de reais, é isso? Na conta rápida aqui? 300 bilhões de bitcoins é quase o dobro do que eu tenho. É muita coisa. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Receita Federal, tô brincando. Houve uma inconsistência ali nas coisas, né? Bom, esse cara hoje, se for um homem ou uma organização, é riquíssimo. Só que esse dinheiro, ele é público, né? Porque a gente consegue ver as transações no que você chamou aqui de blockchain, que foi o termo criado aí nessa cadeia de blocos. E como que funciona isso? Porque
Muita gente argumenta, os detratores do Bitcoin, olha, não tem uma autoridade central por trás, isso seria uma coisa ruim pra muita gente. Tem privacidade, ninguém sabe de quem são as transações, mas ao mesmo tempo que ninguém sabe os envolvidos, é público. Como é que sabem que esse dinheiro é dele? Como é que funciona isso? Uma coisa sobre não ter uma autoridade central é que isso gera para você uma responsabilidade grande, porque agora você controla as suas moedas. E muita gente não quer ter controle, ele prefere deixar com o custodiante. A gente experimenta muito isso na corretora, a gente insiste pro pessoal, ó, usufrua o que a moeda tem para te oferecer, que é você estar no controle E do algumas seu pessoas patrimônio. insistem em deixar, né? Mas as pessoas não ouvem, elas preferem confiar na gente e deixar as moedas sob nossa custódia, e não existe necessidade para isso, né? Mas uma coisa sobre não ter uma autoridade central, que até o Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, que comprou $1,5 bilhão de Bitcoin, que hoje já estão falando perto de 5 bilhões. E provavelmente incentivou a Tesla a fazer o mesmo, né? Foi quem? De certa forma. Só mostrando, esse foi o primeiro cara, pelo menos grande assim, né, de uma empresa de tecnologia, que ele resolveu pegar parte do caixa da empresa, que ele tinha em dólares, e falar, vamos comprar Bitcoin. Aí depois que ele fez uma primeira compra, ele pegou mais dinheiro no mercado pra fazer outras compras e saiu comprando um monte de bitcoins. Ele fez isso umas 4 vezes, Pois assim, ele levantou, bem absurdo, assim. ele emitiu dívida pra isso, ele fez uma subscrição de ações, ou seja, ele pegou dinheiro do mercado pra comprar cada vez mais bitcoins, de modo que a empresa dele de tecnologia virou praticamente um fundo que investe em bitcoin. Ele quase 100 assumiu mil. uma dívida em dólares com as pessoas e tendo o Bitcoin como o ativo mesmo sendo investido, né? E aí depois o Elon Musk pegou uma parte do caixa da Tesla, comprou Fez a mesma bitcoins coisa. também, 1,5 bilhão, né, que ele comprou. Mesma coisa. Pelo menos a primeira compra foi o mesmo valor da MicroStrategy. Né? E inclusive ganhou mais dinheiro com isso do que fabricando carros. E o Michael Saylor, uma frase que ele menciona de outra pessoa que eu não sei, mas é muito interessante porque ele diz o seguinte: no sistema atual, em que você tem um banco central, só poucas pessoas podem controlar a emissão de novas unidades da moeda, menos você. No Bitcoin, ninguém consegue controlar a emissão da moeda, inclusive você. Né? Qual sistema você prefere estar? Então, uma autoridade central funcionaria bem se essa autoridade fosse incorruptível, feita de pessoas que pensam no nosso bem-estar, que não tem preferências por certos grupos, né? Mas não é bem o que acontece, né? Quando a gente vê a forma que as moedas em geral são administradas, o próprio dólar, né? A gente não vê uma isenção no momento de quem vai ser resgatado ou de quem vai ser beneficiado com a criação das novas unidades, quem vai ser prejudicado. Porque sempre que novas unidades são emitidas, alguém paga a conta. Não é só a gente pensar o seguinte, se existe um certo número uma certa quantidade de moeda na economia, e você tem do outro lado a quantidade de bens, e de repente alguém vai e dobra a quantidade de moeda, o que vai acontecer com o preço dos bens, Os com bens. esse dinheiro competindo pelos bens? Exagerar é a melhor forma de você ver se um problema é real ou não, né? Você olha ele, se ele fosse um problema gigantesco, aí você fala, não, então beleza, tem um problema. Porque aí você vê que inflação é um problema, né? Se você acrescentar 1 zero ou 2 zeros na frente de cada cédula de reais, de cada conta bancária, não vai mudar nada na economia real e todo mundo vai ficar mais rico, entre aspas, né? Mas isso é um problema. E todo mundo concorda nisso, mas quando você fala de inflação, nem todo mundo concorda, né? Tem muita gente que acha que realmente inflação é o que estimula a economia a seguir em frente. Tem um pessoal com esse pensamento, né? Mesmo pessoal, quando você dá um sorvete, o cara bota na testa e não na boca. Mas de fato tem.